dezembro nós temos aula de matemática e de ciências. Pegue o seu caderno e faça o cabeçalho. Vamos lá? Então vamos. Rio Negro, que é o nome do nosso município, 6 de dezembro de 2021. Vamos fazer aqui a data resumida? Então, se hoje é dia 6, vamos fazer o 6. Barra dezembro, que é o 12º mês. Então, vamos lá. 12 de 2021, que é o ano em que nós estamos. 2021. O número 6 é um número par ou ímpar? Par, com certeza. E o 12? Par também. E o 2021? Ímpar, porque o número 1 é ímpar. Aqui é par porque o 2 é par. Então, lembrando que a gente sempre olha o número que está na unidade para saber se é par ou ímpar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos uma revisãozinha para fazer aqui sobre unidade de medidas, resolução de problemas. Vamos fazer resolução de problemas usando unidades e medidas. Então, preste atenção e vamos lembrar como que faz. Vamos lá? Então, vamos resolver alguns probleminhas. Então, preste atenção. Você só tem atividade na apostila, não tem atividade no livro. Então, observe essas imagens que a gente vai usar para resolver esse probleminha. Então, vamos lá. Número 1. Compare a altura dos animais e coloque-os em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior. É algo que cresce, certo? Ordem crescente começa aqui do menor e vai subindo. Lembrando, não é? Mas você já sabe disso. Então, vamos olhar a primeira imagem. Garça branca. A garça branca, segundo essa plaquinha, ela tem a altura de 88 centímetros. 88 centímetros é mais ou menos que 1 metro, crianças? É menos, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu sei que é menos que 1 metro, 88. A ema, olha a ema como ela é diferente, bem grandona. A ema tem 170 centímetros. 170 centímetros é mais ou menos que 1 metro, crianças? É mais, porque 1 metro não tem 100 centímetros? Olha aqui, ó, 170. Passou 70 centímetros. Mais um pouquinho já dava quase 2 metros. Ah, bom, mas dá pra ver que ela é bem alta mesmo. Flamingo. Ai, eu acho lindo esse animal. Flamingo. 1 metro. E agora? 1 metro é maior ou menor que 170 centímetros? É menor, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, aqui nós temos 1 metro e 70 centímetros, né? Aqui de 100, 170 centímetros. Mas é a mesma coisa que 1 metro e 70, porque lembrem-se que 1 metro tem 100, e aqui já tem 170, 170. Então, tem 1 metro e 70 centímetros. Jaburu. O jaburu tem 115 centímetros. Tem mais ou menos que 1 metro, crianças? 115. Tem mais, porque 1 metro tem 100 centímetros e o jaburu tem 115 centímetros. Então, qual que é mais alto? O jaburu ou o flamingo? Pense aí. Ai, não sei. Volta o vídeo, escuta novamente o que a professora falou, você já vai perceber qual que é maior. O flamingo com 1 metro ou o jaburu com 115 centímetros? Ah, já sabe, né? Então, você vai colocar em ordem crescente, do que é mais baixo para o mais alto. Então, do menor para o maior, certo? Mas então, vamos lembrar quantos centímetros tem 1 metro? 100. Ah, mas a professora já falou agora há pouquinho. Mas lembrando, 1 metro tem 100 centímetros. Isso ajuda a responder aquela atividade. Agora vejam essa aqui. Você tem a número 2 e a 3. 2. O esquema abaixo, que é esse aqui,
essa imagem, ó, que tem um clube, a casa do Raul e a escola, e aqui tem algumas medidas. Então vamos lá, e aqui deve ser a rua. O esquema abaixo representa a distância da casa de Raul, aqui, à escola e da casa ao clube. Observe e responda. Então veja, todos os dias Raul vai da casa dele, aqui, até a escola, da escola ao clube e depois do clube para casa, retorna para casa. Então ele sai daqui, vai até a escola, da escola ele volta para o clube e do clube ele volta para casa, né? Retorna. Então sai daqui, vai para a escola, ele vai para o clube, do clube retorna para casa. Quantos metros o Raul percorre todos os dias fazendo esse percurso? Ó, aqui tem a medida do clube até a casa dele, da casa dele até a escola. E para saber da escola até o clube, tem que calcular. Então vamos fazer, vou ajudar vocês. Então vejam lá, ele sai da casa e vai até a escola, olha lá. Então ele sai daqui e vem até aqui. Quantos metros ele usa? Ele anda 100, só da casa dele até a escola ele anda 100 metros. Aí ele sai da escola e vai lá no clube, nem chega em casa, vai direto pro clube. Então, olha lá, ó. Então ele sai de casa, vai até a escola, da escola ele vai direto pro clube. Quanto que ele andou? Ó, de casa até a escola, 100 metros. Da escola até o clube. Quanto que ele anda? Olhem aqui. Como que eu vou saber, professora? Muito fácil. Você vai ter que calcular esse trajeto mais esse trajeto, ó. Porque da escola até o clube vai dar esses 100 metros até aqui e mais os 50 metros até aqui. Conseguiram compreender? Fácil, não é? Vamos anotando. Então vamos voltar. Então ele sai de casa até a escola, 100 metros. Anota lá no teu caderno ou na apostila mesmo. Aí ele sai da escola e vai até o clube. Ele anda mais 100 metros e mais 50 metros. Depois ele sai do clube e volta para casa. Ó, volta para casa. Sai do clube e volta para casa. Então ele faz mais esse percurso aqui, ó. Esse. Estão vendo? Então vamos voltar tudo para lembrar. Sai de casa, vai para a escola. Da escola vai para o clube. Do clube vai para casa. Quanto que ele anda todos os dias? Quantos metros ele percorre? É só somar tudo. Agora vocês vão observar esse mapa. Vocês lembram do que é esse mapa? Esse mapa é do município de Rio Negro. Mas esse mapa apresenta aqui algumas localidades em área rural. E essa parte escura aqui é a área urbana. Aqui é o centro. Certo? Então, que área que é? Urbana aqui. E aqui a pontinho é o centro, nessa região aqui. Então, vamos lá. Nessa parte aqui é o centro. Observe o mapa de Rio Negro e responda as perguntas. A. Qual a localidade mais distante do centro da cidade? Vamos olhar. Campina dos Martins, aqui diz que daqui até aqui dá 14 quilômetros. Campo do Bugre, daqui até aqui 21 quilômetros. Cunhumpã, daqui até aqui 10 quilômetros. Barra dos Freitas, ó, tem que sair aqui, fazer esse trajeto, 24 quilômetros. Então, qual dessas comunidades, dessas localidades que estão aparecendo, qual delas é a mais distante? Qual dessas, 1, 2, 3, 4 que estão aparecendo, é a mais distante? Você vai colocar aqui. B. Se você percorrer a metade do caminho, metade, entre o centro e a localidade
Barra dos Freitas, que é essa aqui, quantos quilômetros fará? Ó, se você sair daqui e fazer metade do percurso, olha, o percurso inteiro tem 24 quilômetros. Você sair daqui para chegar lá seria 24. Mas se você parar aqui na metade do caminho, quantos quilômetros você terá feito? Olha, metade. Qual que é a metade de 24? Você vai usar o 24 e dividir por 2, certo? Então, qual que é a metade de 24? Tem que dividir por 2. Sempre que um cálculo, uma pergunta te pede a metade, é dividido por 2, dividido na metade, certo? Então, vamos continuar. Qual a localidade mais distante? Então, aqui a gente já viu. E aqui da Barra dos Freitas. Se você tiver que ir para a localidade do Cunhumpã pela manhã, ida e volta. Cadê o Cunhumpã? Aqui, ó, Cunhumpã, esse pontinho aqui. Ida e volta. Então, eu vou de manhã e volta. E à tarde, ida e volta. Quantos quilômetros fará? Então vamos analisar. Eu saio do centro, vou para o Cunhumpã. Ida de manhã e volto. De manhã, isso. E volto a almoçar, provavelmente em casa, né? Então eu vou e volto. E à tarde eu vou novamente. Vou e volto. Quantos quilômetros eu farei? Olha aqui, ó. Só para ir eu faço 10. 10 de ida. Mas eu tenho a volta. E é o mesmo percurso. Então é a mesma quantidade. 10 de ida, 10 de volta. Depois eu vou de novo e volto de novo. Então descubra quanto você vai fazer num dia. O filho de um agricultor mora no centro de Rio Negro, mas trabalha com seu pai na Campina dos Martins, que é aqui, ó. Certo? Mora aqui e vem trabalhar aqui na Campina. Se ele vai todos os dias para lá e não volta para o almoço, olha como é diferente daqui. Aqui ele vai e volta, ele volta para o almoço. Aqui não. Quantos quilômetros ele faz ao dia? Se ele vai todo dia, mas não volta. Então vamos lá. Quantos quilômetros ele faz no dia? Ele sai daqui, vai lá na Campina dos Martins, fica lá, almoça lá, não volta para o almoço, mas no final da tarde ele tem que voltar. Não é verdade? Ele não mora aqui no centro? Ele não diz que ele dorme aqui. Ele diz que ele vai na Campina trabalhar. Não diz ali que volta. Mas se ele mora no centro, então ele volta, né? Quantos quilômetros ele faz ao dia? Ó, lembre-se que ele faz 14 só para ir. Já descobriu quanto ele faz no dia? Então você pode ir para a letra E. Primeiro você descobre quantos quilômetros ele faz no dia. Faz 14 de ida mais 14 de volta. E na semana? Uma semana tem 7 dias. Mas olha o que eu coloquei aqui. Lembre-se que ele não trabalha aos sábados e domingos. Então ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele trabalha quantos dias? 5. Então, na semana, você vai ter que calcular o valor que deu aqui no dia, 14, daí de ida, 14 de volta, vezes 5. Por quê? Porque ele não trabalha sábado e domingo. Uma semana tem 7 dias, contando com sábado e domingo, mas ele só vai 5. Então, você vai calcular. E no mês? No mês também, você vai ter que calcular. Tem que tirar o sábado e o domingo. E aí descobrir quanto que ele faz. Pode ser de adição, de multiplicação. Você que vai fazer o cálculo ali. Então, crianças, agora você faz a atividade e vamos para a nossa próxima aula. Então agora, crianças, nós vamos trabalhar com ciências com tipos de solo.
Então, vocês vão lembrar que a gente fez experiências com solos lá no começo, né, do ano letivo. Então, agora a gente vai fazer uma revisão para lembrar os tipos de solo. Então, acompanhe que a professora tem umas imagens para ir mostrando e falando com vocês. Então, crianças, agora a gente vai lembrar, primeiro de tudo, o que é solo. Você lembra o que é solo? Então vamos lá, preste atenção nesse videozinho que vai explicar um pouco do que é solo. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na Terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. Então a gente percebeu ali que o solo é onde temos vida, né? Onde a gente anda, onde a gente pisa, onde a gente vive, onde nós plantamos. Mas nós temos que cuidar dele, porque ele vai se deteriorando com falta de cuidado. Então pode acontecer a desertificação, e isso é muito sério e a gente tem que cuidar. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de solo. Então, você vai prestar atenção no vídeo, eu vou explicando quais são os tipos de solo. Vamos lembrar. Então, os tipos de solo. Então, vamos lá. Solo. Então, nós vamos estudar agora alguns tipos de solo. O solo é a camada mais superficial da camada terrestre. Pode ser chamado também de chão ou terra, onde nós pisamos. Nós encontramos nele água, ar, sais minerais. Isso é importante porque as plantas, elas precisam disso para sobreviver, para viver, para germinar. Os tipos de solo são os seguintes. Existem os principais, que são 4. Argiloso, arenoso, umífero-poumoso e solo calcário. O argiloso, ele é menos poroso, ele é pouco permeável, a água não passa por ele, então ele fica encharcado facilmente. Por ser menos poroso, ele é impenetrável. Quando ficam longos tempos com chuva, sem chuva, ele racha, e com muita chuva, ele fica encharcado. Solo arenoso, ele é composto com areia, tem muita areia na sua composição. Os grãos de areia são maiores, então permitem que a água passe por ele. O solo umífero ou humoso, ele é um solo mais fértil, rico em sais minerais. Ele é bastante poroso e a água passa facilmente por esse solo. Tem presença de minhocas, isso faz com que ele seja bom para a plantação. O solo calcário é um solo mais de origem das rochas, né? Mais rochoso.
rico em cálcio e cimento. Esse cálcio e cimento nós usamos para construções de casas, prédios. Por ser grande, a água passa facilmente por ele. Por que a gente aprende sobre o solo? Porque por causa dele nós temos as plantas são nosso alimento e das plantas vem o ar que nós respiramos. Então ele é muito importante. Nós usamos eles para construção, retiramos a rocha. Ele também ajuda a escoar a água das chuvas, evita inundações. Viu como é interessante? Então vamos continuar agora. O que é solo? Então, lembrando, solo é onde nós pisamos, é onde é a camada da terra resultante da decomposição de rochas, de organismos, de vegetais, de animais. Então, leva milhares de anos para formar o solo. E hoje nós usamos esse solo, que ele levou muito tempo para ser formado. Nós chamamos também de terra ou de chão, onde nós pisamos. Então, o chão que você pisa é o solo. Onde você construiu sua casa é o solo. Onde tem a rua é o solo. E, como a gente viu ali no vídeo, existem vários tipos de solo. O argiloso. O argiloso, como que a gente usa o argiloso? Ele fornece o barro para a construção das telhas, dos tijolos, dos objetos de cerâmica. Então nós usamos muito esse solo. Esse solo argiloso, como a gente já viu ali, ele, quando chove muito, ele fica encharcado. E quando há uma seca ou fica muito tempo sem chuva, ele vai rachar. O solo arenoso, ele é rico em areia. Nós usamos ele para construções. Ele possui essa consistência granulosa, arenosa, Os grãozinhos dele são maiores do que o argiloso. Então a água vai passar por ele com um pouco mais de facilidade. Esse outro solo, que no vídeo fala em hunífero, a gente pode chamar de humoso também. Ele é rico em humus. É um solo rico, então ele é usado para a agricultura, porque ele é mais fértil. Nesse solo humoso tem mais matéria orgânica, então ele tem mais ar dentro dele, ele é rico em nutrientes. Então o que acontece? As plantas crescem com mais facilidade nesse solo. Não quer dizer que no argiloso não nasça, no arenoso não nasce. Nasce plantas, mas é muito mais produtivo no solo humoso, porque ele é fértil. E esse último solo é o solo calcário, que é proveniente das rochas. Ele tem os grãos deles muito maiores do que a areia, olha aqui, Olha o tamanho, são rochas. Ele fornece o cal e o cimento para a construção das casas, é daqui que se tira o cal e o cimento. Existem algumas técnicas que preparam o solo, que ajudam com que esse solo fique mais rico. Para quê? Para plantação. Então, se você seguir, se o agricultor, se o produtor usar essas técnicas, algumas dessas técnicas, ele vai ter o solo mais fértil, para produzir melhor. Uma das técnicas é a aração. Então, arar é o ato de revolver a terra, mexer na terra, para melhorar a circulação de ar no solo. Observe que esse trator está passando aqui essas lâminas, É o arado. Para quê? Ele está soltando os grãos de solo, está soltando esse solo que já é mais fértil. E o que acontece? Tem mais ar, então as raízes das plantas vão crescer com mais facilidade, Vão infiltrar com mais facilidade. A água também entra com mais facilidade. Então a planta nasce melhor.
Essa aqui é outra técnica, que é a adubação. Então, adubar é colocar nutrientes no solo. Aqui eu trouxe uma adubação orgânica, mas também temos a adubação química, que são produtos feitos para colocar no solo. Um solo, por exemplo, aqui precisa do adubo químico, né? Pode ser usado orgânico também, mas é mais usado o químico. Esse aqui é interessante porque é adubo orgânico. Tudo que sobra lá da cozinha, se coloca no solo, o solo vai ficando mais rico, porque isso aqui vai se desmanchar, vai apodrecer, e vai entrar no solo, e esse solo vai ficar rico. Então, para você plantar uma horta lá na sua casa é melhor. Então, a primeira é arar, esse é adubar. E aqui, que será que é essa técnica? Ah, é drenar. Por quê? Para que esse solo que era muito úmido diminua a umidade, a água fica aqui nessa parte, não fica toda no solo, então ela vai escorrer para cá. Esse ponto é mais baixo, então a água escorre, então não fica muito, o solo não fica encharcado. Então escoa a água em solos encharcados, é a função da drenagem. Claro que aqui não aparece o solo encharcado, né? Porque como já tem a drenagem aqui, ele tá sequinho. Não pode ser tão seco e nem tão úmido, senão vai apodrecer os pezinhos das plantas. Mas alguns lugares poderia ter trazido uma imagem encharcada, mas não trouxe. Então aqui o solo não está encharcado por causa da drenagem. E temos uma outra técnica, que é a irrigação. Então, irrigar. Então, é importante, quando o solo é muito seco, que se irrigue, né? Aqui é uma técnica de irrigação por gotejamento, que molha só o pezinho da planta, não desperdiça água em todo esse trecho aqui. Vejam que está molhado só aqui e aqui, porque a água é por gotejamento. Então, olha que aqui não tem planta, não tem gotejamento. É só onde tem planta que vai derramar água. Isso aí é uma técnica muito usada em lugares que tem pouca água, para não desperdiçar, né? Não se desperdiça água assim. Então, lugares desérticos também podem ser plantados, mas tem que ser feita a irrigação. E por que molhar toda essa área aqui que nem tem planta? Então, molha só onde precisa. Aí, olha como está verde essa plantinha, né? É por causa da irrigação. Então, irrigar é molhar a terra seca, de forma artificial. Se chover, não é artificial. Aqui é artificial, feito pelo ser humano. E agora você tem atividades para fazer. Então, vamos ler esse textinho aqui. O solo. O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o vento o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos nossas casas. Então, 1. Complete a frase de maneira que fique correta, utilizando as palavras abaixo. Quais? Essas aqui. Animais crescem, solo e pessoas. Você vai ler a frase e vai encaixando e vai vendo a qual palavra fica melhor nessa frase. E aí a frase vai ficar correta. Então, são 4 lacunas. 1, 2, 3, 4. E 4 palavras para você encaixar nessa frase. O é a parte da crosta terrestre onde nascem. Qual desses que é a parte da crosta terrestre? Então, você vai achar onde nascem diversas plantas, onde vivem e muitos outros, daí você completa. 2. Marque V para a alternativa verdadeira e F para as falsas. O solo também é chamado de terra ou chão. Será que o solo é chamado também de terra ou chão? Se você acha que sim, põe V. Se você acha que não, F. Então, você vai ler essas frases aqui e vai ver qual é verdadeira, você coloca V. Qual é falsa, você coloca F. 3.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então veja, a primeira tem solo argiloso, solo arenoso, solo humoso e solo calcário. Na frente de cada um tem um número. Então você vai olhar aqui. Possui consistência granulosa como areia. Qual deles tem a consistência granulosa como areia? É o argiloso? Se você acha que é, põe o 1. Se é o arenoso, põe o 2 aqui. Se você acha que é o humoso, põe o 3. Se você acha que é o calcário, coloca o 4. Então você vai colocar 1, 2, 3 e 4 nesses aqui, na ordem que for correta, tá bom? Não precisa ser 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui e 4, porque você tem que ver o que é correto. 4. Complete as frases abaixo e responda na cruzadinha. Então, o número 1 aqui é a resposta do número 1 aqui. Ato de colocar nutrientes no solo. Qual deles que a professora falou agora que é colocar nutrientes no solo? Volta o vídeo que você vai ver. Aí você vai colocar de cima para baixo. 2. Consiste em escoar a água do solo encharcado, de cima para baixo. 3. Consiste em molhar artificialmente a terra seca. Qual é a técnica de plantio que a gente molha a terra seca? Vai pôr daqui, né? Então vamos lá. E todos eles você vai fazer. Vai lendo e vai fazendo, tá? E preenche aqui, ó, alguns de cima para baixo, outros assim, tá bom? Então faça com bastante cuidado. Então agora façam as atividades com bastante capricho, não é difícil, é só você ir lendo. Nessa última ali tem técnicas e tipos de solo. Então responda, veja qual palavrinha que vai dar certo lá na cruzadinha, que responde. Não esqueça, se sobrou uma letra, tá errada a palavra. Faltou uma letra, tem mais quadrinhos, tá errada a palavra. Tá bom? E até a próxima aula. Tchau!